Marcos 5, verso 18 ao 20, acompanhe na sua Bíblia. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Deus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que a tua santa palavra, viva e poderosa, traga para o nosso coração, para a nossa mente, os princípios do reino de Deus, e nos ensine a caminhar segundo a vontade de Deus neste mundo. Abençoe a todos neste momento, em nome do Senhor. Neste episódio, Jesus deu mais importância ao testemunho cristão do que em todas as outras práticas religiosas. Certamente, em ocasiões subsequentes, Jesus ensinaria aquele homem sobre outras atividades que são também necessárias, com certeza. Por exemplo, Jesus o ensinaria a frequentar o templo. Diria para ele que era importante frequentar o templo. Também o Senhor o encaminharia num discipulado de aprofundamento espiritual, de conhecimento das coisas de Deus. Provavelmente o Senhor também lhe diria, logo um pouco depois desse encontro, a respeito do batismo. E também depois o mostraria a importância de ter comunhão com seus irmãos, celebrar a ceia do Senhor, e essas práticas que são fundamentais na vida cristã. Porém, nós temos que entender aqui que Jesus colocou em destaque, antes de tudo isso, o testemunho pessoal da fé. Às vezes esquecemos que nós estamos neste mundo para ser testemunhas de Jesus. Às vezes nos tornamos passivos, contemplativos apenas, mas Deus nos chamou para ser ativos. Ativos no compromisso de dizer para este mundo quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Ele pode fazer pelos outros. O testemunho cristão veio primeiro. No caso deste homem, fica bem claro, os irmãos entenderam pela leitura, o Senhor nem lhe permitiu que ele seguisse ele naquele momento. Disse: não vai contar para os teus quão grandes coisas Deus fez por ti. Quão importante é o testemunho, quão é importante fazer uma proclamação de quem é Jesus logo nos primeiros momentos de nossa conversão. Vamos pensar por que Jesus deu tanta importância ao testemunho cristão, ao testemunho pessoal. Número 1, o testemunho pessoal consolida a fé. O ex-endemoniado havia vivido sob o controle maligno demoníaco por longos anos. Imediatamente após a sua libertação, Jesus quer que ele abra a boca e conte que Jesus o salvou. Ele precisava deixar bem claro de que lado estava. Depois de liberto, o homem tem que falar de que lado ele está. A conversão é uma mudança de reinos. Aquele homem estava no reino das trevas, da escuridão, do medo, do pavor, da destruição. Aquele homem vivia dentro de um reino maligno. Jesus vem e o liberta. E Jesus então exige que ele saia dali já contando de que lado ele está. A Bíblia diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. O novo convertido precisa testificar logo no início de sua nova vida. Se ele demorar muito tempo para testificar, nunca mais testificará. Esse é o problema que nós estamos gerando cristãos
calados, mudos. Nós estamos gerando cristãos que nascem de novo, mas por não aprenderem a falar logo a respeito da sua salvação, da sua libertação, eles passam a omitir-se diante do mundo. Agora o mundo não cala. O império do mal não cala, ele faz propaganda das suas malignidades, das suas impurezas, das suas diversões malignas, o tempo inteiro. Eles colocam na televisão, eles colocam no outdoor, eles colocam para todo lado. Nós cristãos ficamos mudos, calados. Um dos exemplos maravilhosos a respeito do homem liberto, do homem salvo por Jesus, que imediatamente começa a dar testemunho, é Paulo. Maravilhoso o exemplo de Paulo. Atos 9, 19 e 20 diz assim: e tendo comido, isso foi logo depois que ele foi salvo, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E aí a Bíblia diz assim: e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Quanto tempo Paulo esperou para começar a dar testemunho de Jesus? Não esperou nada, e logo. Alguém diz: mas era Paulo. Qual a diferença da salvação de Paulo da sua? Nenhuma. O mesmo poder que Jesus empregou para salvar Paulo é o que ele empregou para te salvar. O mesmo amor que ele usou para salvar Paulo é o que ele empregou para te salvar. Se Paulo tinha um grande motivo para dar testemunho, você e eu também temos. A primeira coisa então que o testemunho pessoal faz é consolidar a fé, deixar bem claro de que lado estamos. A partir daquele momento, Paulo estava dizendo: eu agora sou de Jesus. Mas você perseguiu, você fez. Eu fiz isso na minha ignorância, mas eu tive uma visão celestial. O Senhor me salvou. Agora sou um seguidor de Jesus. O mesmo diabo que fez Paulo arrastar os crentes pelas ruas, agora ia sofrer com a sua determinação de ser uma testemunha viva do poder de Deus. O diabo ia ter dores de cabeça com ele daí para frente. Segundo, o testemunho pessoal tem um grande significado no mundo espiritual. O testemunho pessoal repercute no mundo espiritual de uma forma muito grandiosa. Você não imagina. A Bíblia diz assim: portanto, Jesus dizendo: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É aquela história daquele irmão que entrou na igreja e começou a dar glória a Deus bem alto. E uma senhora que acho que não tinha muito costume com o meio pentecostal disse: para que gritar tão alto? Glória a Deus, aleluia, amém. Deus não é surdo. Ele disse: sim, mas o diabo é surdo. Deus não é surdo, mas o diabo é. Ele precisa saber que eu estou adorando o meu Deus aqui. Ele tem que ter uma dor de cabeça. Ele tem que ter uma dor de cabeça. Glória a Deus. Qualquer que me confessar diante dos homens. Quando eu li este versículo aqui, eu saí para a rua e disse: vou contar para alguém que eu sou crente, vou contar para alguém que eu sou de Jesus. Dei o testemunho. No dia que eu li esse versículo pela primeira vez, eu saí imediatamente para dar meu testemunho. Falei assim: eu quero que Jesus me confesse diante do Pai, então eu vou confessá-lo diante dos homens. Encontrei uma pessoa, disse: você conhece Jesus? Já ouvi falar e tal. Eu disse: Jesus é real, Jesus está vivo. Eu quero te falar que Jesus me salvou, Jesus deu a vida por mim e por você. Eu quero te convidar a crer em Jesus. Só Jesus leva para o céu. Que a pessoa ficou de boca aberta, que eu cheguei e bombardeei ele com a palavra de Deus. Falei: não, você não precisa ficar assustado não, porque isso vai te salvar, isso vai mudar a sua vida.
Eu confessei Jesus, eu falei: Jesus, aqui eu confesso agora totalmente quem é o Senhor na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu não sei, eu fui tomado por um ímpeto. Na primeira semana eu saí, eu tinha muitos amigos no setor que eu morava. Eu tinha muitos amigos, amigas, amigos, tinha muitos. E eu resolvi ir de um a um. E chegava, cumprimentava, puxava o assunto e logo eles perguntavam: você está na igreja? Você agora é crente? Sim, graças a Deus, Jesus me salvou. Jesus é maravilhoso, Jesus está vivo, Jesus é real, Jesus ouve o que a gente fala, Jesus caminha com a gente. Uma amiga que eu tinha disse: você agora vai ser profeta? Eu falei: eu não sei se eu vou ser profeta ou filho de profeta, eu sei que eu vou falar de Jesus enquanto eu viver. Ela saiu com esse negócio na cabeça. Ele disse: você está falando para todo mundo, você já falou para fulano, para o ciclano, já me disseram que você andou em vários lugares. Eu disse: agora é a sua vez. Agora é a sua vez de saber que Jesus é bom, maravilhoso. Glória a Deus. Eu tinha amizade com uma outra moça, e a gente conversava muitos assuntos. E aí eu cheguei na casa dela com um violão. Aí eu já levei o violão. Ela disse: Elcio, que isso? Você sumiu depois daqui que eu me falo que você foi para a igreja, eu nunca mais te vi mais nas rodinhas, né? Disse: hoje eu vim aqui para cantar um hino para você. Hino? Você está brincando? Eu disse: exatamente. Eu já sabia cantar um hino. Os hinos da harpa, era da harpa mesmo. Era um pecador. Eu cantei isso para a moça lá na casa dela. Ela ficou olhando. Disse: eu não posso acreditar. Eu disse: pode acreditar. Pode acreditar que Jesus mudou o meu viver. Jesus quer mudar o seu também. E tinha mais uma coisa: geralmente eu não terminava o assunto sem fazer uma oração também não. A pessoa ficava morrendo de vergonha, né? Porque às vezes a gente estava no portão, na rua, ali na porta da casa, né? E às vezes tinha parente perto. Dizia: eu quero fazer uma oração por você. Todo testemunho, guarde isso. Todo testemunho que você dá, quando você abre a boca e diz: eu creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador, Jesus salva o pior dos homens, Jesus transforma a pior das pessoas, Jesus ama a todos, Jesus perdoa a todos. Quando você está dando um testemunho desse jeito, Satanás está sendo derrotado. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19. Lá em Éfeso, Satanás levou uma bordoada, mas foi feia. Ele foi derrotado. Porque Paulo pregou o Evangelho, testificou do poder de Deus, falou do Cristo ressurreto. E a deusa Diana, que era um demônio, um principado do inferno, que dominava aquele povo, foi caindo do trono, foi desmoronando, e as pessoas foram sendo libertas. E eles foram trazendo para a praça livros de artes mágicas e idolatria e coisas imundas, e foi fazendo aquela fogueira, a grande fogueira da destruição das práticas malignas. As fogueiras acabaram, precisa voltar a ter fogueiras na cidade, de gente que converte, quer queimar tudo que lembra o passado, lembra a idolatria, lembra a feitiçaria. Quando eu me converti, peguei os livros que eu tinha, muitos livros, álbuns de músicas e outras coisas, e pus fogo também. Fiz uma fogueira no meu quintal. Os amigos chegaram: não queima, me dá. Não vou dar, eu vou queimar tudo. Eu tinha uns álbuns de músicas, partituras, dessa grossura, com partituras de músicas milhares. Eu fui rasgando as folhas, porque não dava para queimar um livro daquela grossura. Fui desfolhando e pondo fogo. Um amigo que morava conosco em casa ficou perto de mim me ajudando, e os outros querendo que eu desse algum livro para eles. Falei: não, vou pôr fogo em tudo. Vou botar fogo em tudo. Queimei tudo, graças a Deus. O Senhor me deu essa força de dar esse testemunho público. Nosso lote naquela época não tinha nem cerca de arame. Era muro, claro que não existia.
E então estava na rua praticamente, pondo fogo nas coisas. O testemunho pessoal, em terceiro lugar, engrandece a Cristo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Imagine a história da mulher samaritana, até aquele dia em que ela chegou no poço de Jacó e acha ali um estranho judeu. Até aquele dia ela era uma pecadora, que tinha uma má fama, que não era com certeza muito crível, uma pessoa de confiança, que as pessoas podiam convidá-la para suas casas. Com certeza nenhuma outra mulher daquela cidade chamaria ela para visitar a sua casa. Por quê? Porque ela tinha tido 5 maridos, o que ela tinha não era dela, e ela estava numa vida muito perdida, e ela encontra Jesus, e Jesus acolhe aquela mulher, fala para ela da água da vida e dá para ela a água da vida. Ela que tinha ido buscar a água do poço de Jacó, larga o cântaro que ela usaria para levar água para casa, larga ele, deixa ele lá e sai correndo, e vai na cidade e conta para todo mundo que ela tinha achado o Messias. Ela foi a primeira evangelista. Logo na conversão, minutos depois da conversão, primeira evangelista a começar a lançar um fundamento de salvação em Samaria. Depois vai uma outra pessoa para Samaria, muito parecido com a mulher samaritana, só que agora já é um obreiro, é Felipe, e complementa aquele trabalho que Jesus começa, a mulher samaritana divulga, e depois Felipe vai lá e prega os milagres e as maravilhas do Senhor. Esta mulher, a mulher samaritana, ela fez algo que mudou a história dela a partir do momento em que ela não apenas creu, mas ela creu e publicou e manifestou. E ela engrandeceu a Cristo, porque ela disse: é o Messias, é o enviado, é o Salvador, veio para nos salvar. Número 4, o testemunho pessoal toca os corações. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Um testemunho autêntico, sincero, tem o poder de tocar os corações mais endurecidos. Eu, na realidade, converti exatamente, eu tive a minha conversão foi um dia antes do testemunho, de um testemunho que eu ia ouvir. Eu converti um dia antes. Na realidade, eu converti pela pregação do evangelista, na época, Marcos, que era o esposo da Darlene Glória, que tinha convertido, saído do mundo do cinema, da televisão. Ela era uma das artistas mais importantes do Brasil, e ela converteu mesmo ao evangelho pentecostal. E aí ela ia dar esse testemunho lá em Goiânia, na igreja que estava perto de casa, que eu nunca tinha ido, e iria então naqueles dias. Eu converti num dia antes, que no primeiro dia do encontro ela não falou, só houve a pregação e eu me converti. Mas no segundo dia ela já deu o testemunho. O testemunho dela envolvia o envolvimento dela com práticas de feitiçaria, de candomblé, de trabalhos espíritas,
E a maneira como foi agravando a vida dela, o desespero dela, a tristeza, a angústia dela. E ela que era oriunda de um lar cristão, a mãe dela era crente, nunca tinha deixado de ser crente. Ela que na infância, na adolescência, começou a afastar da igreja. Ela muito bonita, começou a se tornou uma jovem bem cedo, porque ela era uma moça, uma senhora de um aspecto muito agradável, bonito, uma senhora alta, e ela tornou uma atriz, inclusive foi famosa no Brasil. Então logo ela viu as portas do mundão aberto e ela não resistiu, não tinha estrutura ainda suficiente, mas a mãe dela continuou orando por ela. E então chegou o tempo da conversão dela. Foi exatamente nesse tempo em que ela disse que invejava até os insetos que ela via passar nos cantos das paredes. Ela dizia: acho que esse inseto vive melhor do que eu. Ela deu o testemunho. O testemunho toca o coração. Quando a pessoa começa a contar quem ela era, o que ela sentia e o que aconteceu quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela começa a ouvir isso, ela pensa assim: parece comigo, eu também tenho essas tristezas, eu também tenho esses vazios. Então, testemunho sincero e autêntico toca corações. Nós vamos criar um culto de testemunhos, em que você poderá dar seu testemunho por escrito, traz escrito, lê aqui na frente. Você poderá dar ele espontaneamente. Você poderá dar o seu testemunho cantando um hino que traduz a sua experiência de salvação. Nós vamos criar um culto de testemunhos. Vamos voltar a ter aquela alegria, aquele entusiasmo de dizer: Jesus me salvou, Senhor tocou minha vida, eu não sou mais quem era, sou uma nova criatura. Os apóstolos de Jesus não tinham a pretensão de ser grandes pregadores. Não, eles queriam ser testemunhas do Senhor e de seus feitos. Quando Pedro foi à casa de Cornélio em Cesareia, ele fez um grande discurso, mas o discurso dele, se você ler, não é nada mais, nada menos que um testemunho. Ele apenas, na realidade, testificou de Cristo, e o resultado foi poderoso. A Bíblia diz assim, Pedro falando: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, deu o testemunho da ressurreição, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pedro está dando a certeza para Cornélio e sua casa, que Jesus Cristo estava vivo. Nós comemos e bebemos com Ele, Cornélio. Depois que Ele ressuscitou, nós sentamos na mesa com Ele. E olha, Cornélio, depois, enquanto estávamos comendo com Cristo ressurreto, Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha que belo testemunho, irmãos. Enquanto Pedro falava que tinha comido e bebido com o Senhor, era testemunha do Cristo vivo, ele introduz uma doutrina, um ensino. Cornélio, Deus deixou claro que Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos, e a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. É difícil dar um testemunho? Não. Testemunho é você lembrar o que significa Cristo na sua vida. Quase sempre as pessoas pensam que dar testemunho é lembrar apenas de uma cura. Irmãos, uma cura é um testemunho, mas é um pequeno testemunho. O grande testemunho é você dizer: eu era cego, agora eu vejo. O Senhor abriu os meus olhos para me enxergar o caminho da salvação, para ver Jesus como Senhor. O maior testemunho é você contar quem você era e agora quem você é pelo poder do Espírito Santo. Não precisa ficar vasculhando na sua vida apenas um milagre de cura para pensar isso é que é o testemunho. Não, testemunho é a sua conversão.
testemunho é a sua mudança, testemunho é o poder de Deus que te alcançou. E no meio do testemunho, a gente não tem como ignorar que a nossa salvação é causada, é uma consequência do amor grandioso de Deus por nós. Quando a gente enfatiza o grande amor de Deus que buscou o pobre miserável pecador que somos nós, quem está ouvindo pensa, então se Deus pode salvar este homem que disse que era tão mau e tão perverso, então Ele pode me salvar também. Paulo testificou dizendo: palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso que Paulo ganhava almas para Jesus, porque ele contava, ele dizia que se Jesus pôde salvar a ele, então não tinha mais ninguém que Jesus não podia salvar, porque ele era o pior. E Pedro, quando estava dizendo essas palavras na casa de Cornélio, a Bíblia diz que, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O testemunho pessoal traz o Espírito Santo para o coração das pessoas. Quando contamos o que Deus pode fazer por elas, o Espírito Santo começa a trabalhar. E por fim, o testemunho pessoal reafirma a nossa convicção. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Dar testemunho é você atrair, é você trazer para o seu coração abundante graça. Quando você dá o testemunho, você lembra do que Deus fez. Quando você dá o seu testemunho, Deus te enche de gratidão, de alegria e de poder. Havia abundante graça naqueles apóstolos, porque eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição. Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Paulo está dizendo isso aqui lá na frente. Eu continuo dando testemunho, como desde o princípio eu dei. Eu continuo dando testemunhos, falando nada mais além do que disseram os profetas, do que disse Moisés. Para terminar, os testemunhos que nós damos de Cristo são o alicerce e a força da igreja. Você fala, mas não é a palavra? É a palavra. Só que quando a gente fala do que Jesus fez em nossa vida, nós estamos tornando a palavra algo vivo. Nós tiramos a palavra do livro e mostramos para as pessoas que esta palavra não está mais no livro só, está aqui, numa vida. Nós somos uma carta escrita por Deus. A nossa vida é já uma mensagem do poder de Deus. É propósito de Deus que toda pessoa que olhe para as nossas vidas, observe nossas vidas e veja que Deus está falando com elas. E saiba que Deus está mandando uma carta viva para elas. Você é uma carta viva. A mensagem de Deus se tornou viva em você, pela sua mudança, pela sua salvação, pela sua transformação espiritual. Os testemunhos pessoais fornecem luz que inspira outros a desejarem a Cristo. Eu quero Cristo para mim, então. Eu quero isso que você tem. Você está dizendo que é tão bom ser crente. Eu quero isso que você tem. Estava caminhando ali hoje, ao redor do córrego,
Manclarete também estava, mas não está aqui não. Ah, está ali, está ali. Manclarete também caminha, ela de um lado e eu do outro. Nunca dá certo nós encontrar. Está sempre um do lado do córrego, outro do outro. Mas graças a Deus estamos andando. Irmão Lázaro passou e disse que me viu. Quando eu estava vindo, irmão Lázaro, daquela ida lá na ponta, eu estava voltando. Aí eu parei na esquina ali da casa da Irmã Marli, ali da Pax. Aquela esquina, bem na esquina, porque tinha uns carros parados. Quando eu parei, um rapaz parou de bicicleta, bem assim onde eu ia passar. E quando a gente está caminhando, as pessoas percebem que você não está querendo parar, né? Aí ele tocou a bicicleta um pouquinho para frente, assim como querendo dizer, olha, só pode passar, né? Mas aí eu não passei, eu cheguei e parei, porque tinha carros também. E aí acho que ele aproveitou e olhou de lado assim, e disse, ô pastor Elcio, né? Fez soa. E disse, eu estou escutando o programa do senhor lá na Trindade FM. Eu falei, que bom, que coisa boa, obrigado. Ele disse, olha, é uma pena que não é todos os dias. E eu tenho um testemunho para dar. Eu não sou ainda da igreja, mas eu tenho um testemunho para dar. Que outro dia eu estava pregando e eu falei com Deus. E aí eu falei assim, não, a gente precisa de conversar com tranquilidade. Tinha muito carro passando. Ele falou assim, não, eu vou conversar com o senhor depois. E ele tocou a bicicleta para frente, eu segui para minha caminhada. E eu estava pensando, graças a Deus, eu acho que eu seria a pessoa doente. Eu seria uma pessoa deprimida, triste, se Deus não tivesse aberto para mim os canais que Ele abriu. Aquele programa na rádio Trindade FM, que eu sei que muitos irmãos nunca nem ouviram, alguns já, mas muitos não. Está lá há mais de 12 anos. As pessoas que me dão testemunho dele são católicas, não são crentes, porque são elas que estão ouvindo. Aliás, ele falou para mim, eu ainda sou católico, mas Deus falou comigo outro dia, enquanto o senhor pregava, e eu conversei com Deus. Eu falei, continua, a palavra de Deus é para todos. Esqueça desse negócio de religião, pensa em Jesus, pensa em Deus. Deus não é propriedade de ninguém, Deus é Deus. Todo aquele que em qualquer lugar clamar a Ele com coração sincero, Deus o ouvirá, Deus o socorrerá, Deus o ajudará. Se eu não tivesse essas janelas que Deus abriu para mim pregar o evangelho, eu ficava doente. Aí depois Deus abriu na internet também, aqueles canal, aqueles programas e tal. Sei que podia ser muito melhor, muito mais amplo, podia atingir ainda muito mais pessoas, mas ainda graças a Deus que Ele abriu, porque essas coisas substituíram o que Deus me deu no início da minha fé, que eram as praças, que era o zoológico, que eram as rodoviárias que nós íamos pregar. Agora, eu não vou nesses lugares públicos assim direto, pessoalmente, mas vou indiretamente através do programa de rádio, através do canal, na internet, através de outros meios que a gente escreve, né? Escreve livros, escreve cursos. Se eu não tivesse esses canais, eu não saberia nem por que eu estou nesse mundo. Eu acho que, por que eu estou aqui? Não tem outro motivo de estar aqui a não ser testificar de Jesus. Esse mundo está insuportável. O clima desandou. Vocês viram as notícias, né? Este mês de outubro bateu o recorde. O ano mais quente da história em 125 mil anos. Como eu acredito que o mundo não tem 125 mil anos de jeito nenhum, segundo a Bíblia não tem mais de 6 mil anos. Então, o clima desandou em toda a história da humanidade. É o pior momento do planeta Terra. E as previsões, agora não é de pregadores, hein? É dos cientistas, meteorologistas, é que o ano de 2024 será pior. Temperaturas de 40, 43 graus, como foi na Europa, como tem sido aqui no Brasil, em regiões do norte, e mesmo aqui no Tocantins, em outros lugares, passando dos 40. Previsões do descongelamento das calotas polares, onde tem gelo, está diminuindo, e aqueles gelos, a gente pensa que é um bloquinho de gelo, não é um bloquinho de gelo não, é bloco de gelo do tamanho do estado de Goiás. Quando derrete um bloco de gelo lá nas calotas do tamanho do estado de Goiás, significa que bilhões de litros de água vão encher os mares. E os cientistas estão falando que os mares vão avançar
no litoral, nas cidades litorâneas. Agora, essa semana mesmo, ondas gigantes invadiram o mar no Rio e avançaram para as ruas, para as avenidas, saíram do leito e foram aonde estavam os carros passando. Porque para onde vai essa água que está derretendo? Vai para os mares. Eles sabem medir até a previsão de quantos metros a água está aumentando. Por enquanto, o aumento do nível dos mares ainda é muito pequeno, porque os mares é bilhões de água, né, irmãos? É muito imenso, é bacias imensas. Mas isso está volumando. E há uma profecia em Jó que diz que Deus está guardando os tesouros da neve para o dia da angústia. Os tesouros da neve são os polos, onde Deus congelou as águas do dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, Ele fez com que, quando as águas pararam de descer, de cobrir a terra, Deus começou a fazer as águas recuarem. E aonde Deus pôs tanta água, Deus pôs nos polos. E para elas não cobrirem a terra, Deus congelou elas lá. Isso fez o equilíbrio do clima, melhorou o clima do planeta Terra e conteve as águas no polo. Mas elas estão derretendo agora. Ou seja, para elas inundarem tudo, ou pelo menos aumentarem muito os níveis dos mares, é algo completamente já alinhado já para acontecer. Bom, nós saímos do assunto. Para terminar aqui, é que nesses últimos tempos, se nós estamos vivendo essas crises, acho que é um bom momento de dizer para este mundo que Cristo é a resposta, e só Cristo é a resposta, e não há solução fora de Cristo. Se o homem não voltar para Deus através do Senhor Jesus, ele perecerá. O testemunho pessoal promove o compromisso pessoal e orienta a conduta da nova vida. Quando uma pessoa começa a falar de Jesus, o coração dela caminha naquele mesmo sentido. Ela quer amar Jesus, ela quer regozijar em Jesus, ela conta quem Jesus é e o que Ele fez por ela. E esta pessoa continua seguindo esta mesma direção. Eu quero me regozijar em Cristo. O testemunho pessoal é como se fosse a nossa identidade. É uma força propulsora que não podemos ver, mas podemos sentir. Vamos dar, irmãos, testemunho de Cristo. Vamos falar às pessoas de como Deus nos transformou, concedendo-nos o perdão, a paz, a alegria, a redenção. Nós podemos falar da graça de Cristo, dos méritos de seu sangue vertido na cruz, da necessidade do arrependimento, da certeza do perdão, do poder da ressurreição. Cristo está vivo. Nós podemos ser instrumentos de Deus. Nós podemos reacender a esperança de um pecador aflito, abandonado, triste, desesperado, e podemos ajudá-lo a voltar para Deus. Quando você falar do que Deus fez por você, Ele nutrirá uma esperança. Deus também pode fazer por mim. Vamos dar testemunho para animar nossos irmãos em Cristo. Vamos dar nosso testemunho para edificar a igreja. Vamos dar o testemunho para alicerçar, para preparar o ambiente para um avivamento espiritual. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vem, doce Espírito, abençoe e enche o coração de cada irmão e cada irmã, para ser testemunha, para falar de Jesus lá no açougue, no supermercado, na sala de espera do dentista, do médico, para falar na fila do banco. Vamos voltar a carregar folhetos bíblicos, mesmo que as pessoas joguem fora. Sempre foi assim. Você dá 100 folhetos, entrega na rua 100 folhetos, talvez um só vai para casa e talvez vai ser o que vai dar frutos. O irmão entrou no ônibus, começou a dar folhetos. Um ônibus de viagem. Ele ia sentar lá no fundo, já foi dando folhetos. Tinha um senhor que logo que entrou no ônibus já começou a dormir. Aí ele olhou, não tinha jeito, o homem está dormindo.
Aí o irmão passou direto. Aí o ônibus já estava movimentando, já entrando na rodovia, começou a balançar, o homem acordou e viu que todo mundo estava lendo um folhetinho. Ele falou assim: eu sou o pior de todos, nem folheto eu não estava acordado para receber. Aquele homem estava passando um problema tremendo na vida dele. Mas o irmão não era culpado, o irmão viu que ele estava dormindo, respeitou. E o homem começou a dizer: será que Deus quer falar comigo algum dia? Será que Deus realmente existe? Será que Deus me ama? Abriu a janelinha do ônibus assim e disse: se Deus me desse um sinal, bem que eu ia entregar minha vida para Jesus. Quando ele abriu a janelinha assim, um folheto veio do nada assim, entrou na janelinha e bateu no peito dele. O homem estava lá na frente que recebeu o folheto, jogou fora. Mas o vento não, o Espírito Santo, né? Pegou o folhetinho, fez ele voltar para dentro, bateu no peito do homem. O homem pegou o folheto, disse: que? Acabei de falar que Deus me desse um sinal. Isso aqui é um grande sinal, estava escrito lá no folheto: eu amo você. O homem começou a ler e chorar. O irmão levantou e disse: tem alguma coisa acontecendo. Foi lá e pregou para o homem disse: eu quero Jesus. Eu reclamei para Deus que ele não tinha me dado nem um folhetinho, ele me mandou um lá de fora, em plena viagem. Quer dizer, um joga fora, o outro Deus usa como um sinal e salva. Os milagres de Deus estão acontecendo no mundo inteiro e vão continuar acontecendo. Agora ele acontece por meio de nós. Nós temos que criar a situação, nós temos que criar o momento para o Espírito Santo poder colocar a mão dele e fazer a obra acontecer. Nós não podemos ficar parados. Vamos ficar de pé um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas. Que nós possamos ser, Senhor, os instrumentos da Tua obra nesses dias. Que o Senhor possa encher este irmão, esta irmã, de regozijo, de alegria, porque eles foram salvos, perdoados, porque eles têm um nome escrito no livro da vida, Senhor. E não tem motivo maior para a gente saltar, alegrar, para a gente querer contar para este mundo que o Senhor fez por nós. O Senhor possa abençoar de forma renovadora, Senhor, esta igreja, que nós possamos ser crentes entusiasmados e cheios do Espírito Santo, que vamos buscar e amar as pessoas, trazê-las para a Tua casa, para que elas possam, Senhor, experimentar o Teu amor, conhecer o Teu perdão, a Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, as famílias, abençoe, Senhor, os lares, abençoe, Senhor, que os novos irmãos já possam nascer na fé, com esse desejo de falar para os amigos de Jesus, falar para os seus familiares, para os seus colegas. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja uma igreja nesses últimos dias cheia, Senhor, de entusiasmo, de amor, que possa mostrar este amor ao mundo, este poder ao mundo, esta salvação gloriosa ao mundo, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas, Espírito Santo de Deus, que foi dado para nos tornar testemunhas. Vem encher nosso coração, encher nossos lábios, nossas bocas de palavras de vida eterna, que o Senhor possa fazer grandes obras nesses dias, Senhor, que nós possamos, Senhor, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, nossa entrega, e nossa gratidão e nosso louvor, porque hoje somos de Jesus, sou de Jesus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Continue de pé.